quero fazer uma pergunta para vocês estar meditando. Eu gosto de estar sempre perguntando, né? Pela manhã também eu perguntei. E você já parou para pensar sobre os seus limites? Sabe aquele ponto onde você fala assim, eu não aguento mais, eu cheguei ao meu limite? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para tentar saber de fato quem é você, como que você reage às dificuldades? Na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu casamento, na igreja, com seus amigos. Você já parou para pensar qual é o seu limite? Se você ainda não pensou, pense nisso, porque nós vamos falar um pouquinho sobre limites nesta noite. Amém? Então abre a sua palavra lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Uma palavra muito conhecida. Todos acharam? A palavra de Deus nos diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a palavra, irmãos? Jesus Cristo. É necessário que nós venhamos a entender como que Jesus opera em nossas vidas. É necessário que você compreenda a forma com que Jesus fala com você, a forma com que Jesus trata você. Ele ama todos, mas a forma com que ele fala é individual. É a mesma palavra que é ministrada aqui para todos. Pode ter aqui 100, 200, 300 pessoas. Mas a forma com que o Espírito Santo te leva a entender, ela é diferente. Não é igual para todos. Pode ser até para alguns, mas geralmente é diferente, porque ele te trata da forma com que você compreende. Mas às vezes nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, de entender a voz de Deus. E se eu não conseguir entender, se eu não conseguir ouvir, eu não vou conseguir permanecer. Eu não vou conseguir ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. E Ele quer que todos nós sejamos discípulos dele. Ele quer que todos nós tenhamos uma vida plena na presença dele. E esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará, ele sempre assim me intriga. Sempre Deus está falando algo a esse respeito, porque a verdade é Cristo. Então eu preciso conhecer esse Jesus para me ser liberto. E cada vez que eu vou entendendo como ele vem trabalhando na minha vida, eu vou sendo liberto de algo. Pela madrugada, na semana passada, eu já tinha até preparado uma palavra. Eu falei assim, gente, a igreja está trabalhando com família, eu buscando de Deus uma palavra sobre família. E pela madrugada eu acordei e Deus me trouxe essa palavra. Falou, olha, você vai falar sobre os limites. Irmãos, Deus é conhecedor de todas as coisas, amém? Ele sabe de todas as coisas, amém? Pois é. Deus chamou Abraão. Abraão não tinha filhos. Deus fez uma promessa para Abraão, que daria filhos para ele. Ele já estava avançado em idade. Sara já estava avançada em idade. Mas eles creram e Deus deu Isaac para ele. E quando Isaac já está ali rapazinho, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega o teu filho,
aquele que tu amas, e oferece ele a mim em sacrifício, num lugar que eu te mostrarei. Eu achei assim interessante, porque Deus fala, pega o teu filho, aquele que tu amas, não era qualquer filho. E Abraão assim então, se prepara, chama ali os seus funcionários, ou seja, os seus empregados, chama o seu filho e vai a caminho ali daquele lugar. E eles caminharam 3 dias, irmãos. Eu fico tentando imaginar o coração de Abraão. Caminhando ali 3 dias, feliz e ao mesmo tempo, eu creio que difícil, porque ele ia sacrificar o filho dele. Você consegue imaginar numa situação dessa? Deus te pedindo algo que você ama, e que para você às vezes é impossível de você entregar, mas como você confia nesse Deus, você acreditar que Ele pode ressuscitar aquilo de novo. Você consegue colocar no lugar de Abraão, colocar nessa posição? Pensa hoje. Não estou falando do seu filho, que hoje Deus não vai pedir filho para sacrificar nenhum filho. Mas pensa aquilo que você acha que é muito importante para você e Deus te pedindo. Agora Abraão caminhou 3 dias. E como se não bastasse, o filho fala assim, ô pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas onde está o sacrifício? Eu acredito que o coração de Abraão naquela hora deve ter cortado. A Bíblia não relata isso. Eu estou falando assim o que eu creio, que não é porque não foi fácil para ele, mas ele falou, Deus proverá. E eles sobem ali naquele monte, só os dois. Abraão prepara ali o altar, coloca a lenha em ordem, não foi nada bagunçado, foi tudo bem feito. Pega o seu filho, amarra sobre ali aquele altar e levanta ali o cutelo. E aí um anjo brada do céu, não faça isso, Abraão. Agora eu sei que tu temes a mim e que tu não me negarias o teu filho. Sabe o que Deus me fala nessa palavra? Que Ele levou Abraão lá no limite dele. Deus esperou o último segundo para dizer para Abraão, eu não quero que você faça isto. Eu só quero ver o que está no teu coração. E o que Deus fala para mim falar para a igreja é isto. O que está no teu coração, Deus tem conseguido ver? Você consegue realmente mostrar para Deus o que está de fato no teu coração? E Deus fala para Abraão, porque tu não me negaste, eu te abençoarei. As estrelas não podem ser contadas, a descendência de Abraão também não. A areia não dá para contar, a descendência de Abraão também não. Agora em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quanta honra! Deus depositou ali sobre a vida de Abraão. Mas Abraão foi provado até o último segundo. Igreja, na época em que eu me converti, eu tinha 18 anos de idade. Ouvia-se muito falar sobre deserto, sobre provações, sobre dificuldades, sobre ser provado com Deus. Hoje não se vê falar mais sobre isso. Eu falo que se você chegar perto das pessoas hoje, falando de um evangelho que salva, que cura e que liberta, e falar para a pessoa, olha, você vai passar no deserto, você vai passar por provação, as pessoas vão, desistem, porque hoje tem sido pregado um evangelho assim, mais mamão com açúcar,
Tipo, você vem que os seus problemas serão solucionados. A sua empresa vai crescer, sua empresa vai prosperar. Você está querendo casar, Deus vai levantar uma boa varoa, um bom varão. Oferece-se uma facilidade hoje. Mas a Bíblia diz que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, irmãos. Ele permanece da mesma. Os métodos que Deus usa não muda, não. Nós somos acostumados com a tecnologia hoje, tudo muito fácil. Eu estou em dúvida com alguma coisa, eu vou lá no Google, eu pesquiso, é fração de minuto, tirou minha dúvida. E às vezes a igreja quer trazer isso para Deus, quer que Deus responda assim, ó, pum, rapidamente. Abraão caminhou 3 dias, na certeza que ia sacrificar o filho dele. Mas no último minuto, Deus falou assim, não, não vai. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Jó. A Bíblia fala que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus e Satanás chegou ali também. E Deus pergunta, de onde vem Satanás? E ele de rodear a terra, de andar por aí. E Deus pergunta para ele, tem visto porventura o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Eu falo assim, né, que Deus ali se gabou. Ou seja, Deus falou assim, eu tenho um servo ali. Ele elogiou ali a Jó. E Satanás, por sua vez, mas também o Senhor deu tudo para ele. Tira. Você vai ver se ele não blasfema. Tira. Você vai ver se ele vai continuar assim. E Deus então fala, pode tirar, só não toca na vida dele. E de repente aquele homem que era ali muitíssimo rico, que tinha muitos gados, muitos funcionários, ele tinha ali um poder aquisitivo muito grande, ele começa a ouvir ali a notícia. Morreu seus filhos, seu gado foi roubado, a casa caiu. E ele começa ali ouvindo ali só perda, só perda, só perda, só perda, só perda. Mas ele ainda continuou de pé. Deus deu, Deus pode tomar. Mas o diabo ainda não ficou feliz. Porque Jó ainda tinha saúde. Então Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde dele. Só não tocasse na vida. E de repente aquele homem que era respeitado, aquele homem que podia ofertar na vida das pessoas, aquele homem que podia aconselhar as pessoas, se viu numa situação, agora sem dinheiro, sem filhos, e se arrastando pelo chão, com o corpo todo ferido, mal cheiroso. Agora ele relata que ninguém mais o respeitava. E como se não bastasse essa tortura toda, vêm os amigos dele para consolar e começam a acusar ainda. Você consegue se imaginar no lugar de Jó? Você consegue se imaginar? Às vezes nós pensamos que estamos sofrendo demais. Mas você consegue se imaginar você perdendo tudo? Assim, ó, num estalo de dedo, perdendo saúde, perdendo tudo? Consegue se imaginar? Jó continuou acreditando em Deus. Mas ele começou a questionar a Deus. E ele questionava o Senhor. Ele chegou a pedir uma audiência com Deus.
Até que Deus fala assim, tá, então, você quer resposta? Então vamos conversar. E Deus começou a fazer perguntas para ele, e ele percebeu que ele não sabia era de nada. Deus falou, olha, você acha que você está sendo castigado injustamente? Me responde, onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu dei limite ao mar? E Deus começa falando, você lê o livro de Jó, você vai ver como é que é interessante. E Deus começa falando, Deus meio que zomba dele ali, e ele fica sem palavras. E ali, ele foi impactado porque ele entendeu que ele conhecia Deus de ouvir falar. E agora ele passou a conhecer Deus porque ele passou a ver. Aí foi a diferença. E Deus restaurou a vida de Jó. Deus mudou a vida de Jó. O estado da vida daquele homem passou a ser outro. Eu falei pela manhã e falo agora novamente que muitas pessoas usam essa passagem de Jó para falar daquilo que Deus deu para Jó, te motivando a também receber de Deus em dobro, ou 3, 4, 5 vezes, 10 vezes aquilo que você perdeu. Mas ninguém te oferece passar pelo sofrimento que Jó passou. Mas o que o Espírito Santo traz do meu coração, igreja, é que o mais importante ali para Jó foi a experiência que ele teve com Deus ali, porque aquilo ninguém toma dele mais. A forma com que ele passou a acreditar em Deus, a forma com que ele passou a ver Deus foi completamente diferente. Sabe por quê? Porque ele passou ali naquele deserto. Deus levou Jó ao limite. Ele chegou no ponto mais difícil da vida dele. Mas Deus o honrou. Deus provou o que estava no coração dele. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Deus quer ver o que está no teu coração, irmão. Às vezes você está achando que a sua carga está difícil demais. Às vezes você está achando que Deus te abandonou. Às vezes você está achando que Deus te esqueceu. E aqui não importa a situação que você se encontra, não importa o que você perdeu, ou o que você queria ganhar e não ganhou, não importa. O que importa é que Deus quer ver o que está no seu coração, é no momento de dificuldade. No momento de dificuldade você fica frágil. Você fica vulnerável. As dúvidas vêm sobre você. Será que Deus te ama mesmo? Será que é verdade mesmo que a Bíblia diz? Será que os pastores não estão te enrolando, não? As dúvidas vêm sobre ti. Mas nós temos a mente de Cristo. Deus nos selou com o Espírito Santo. O amor de Deus sobre as nossas vidas é maior do que tudo. Não existe perda que possa ser comparado ao amor de Deus pela sua vida. Não existe. A circunstância não pode te impedir de atingir o objetivo que é a cidade santa. A circunstância não pode jamais nos limitar, porque nós não pertencemos a esta terra, nós não somos daqui, aqui é a passagem. Por mais que nós acostumamos com a situação, por mais que nós gostamos da situação, aqui não é o nosso lugar. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Ana não podia ter filhos. Como Ana era humilhada ali pela rival dela, que era Penina. Naquela época, não ter filhos era muito humilhante, porque
você estava ali sem a bênção de Deus, era como se você fosse amaldiçoada. Hoje, as mulheres têm a opção de não querer ter filhos, e é normal, no mundo em que vivemos hoje. Mas naquela época, não. Ter 5 filhos era pouco, 10, 15, 20, não importa quantos Deus desse, era um motivo de alegria para as pessoas. E ela não podia. E ela era humilhada, ela sofria, ela chorava. Até que um dia, de fato, ela derramou o que estava no coração dela diante do altar do Senhor. Ela realmente revelou o coração dela para Deus. Deus, eu quero ter um filho. Eu te dou de volta. Eu entrego ele para o Senhor. Mas eu quero ter o prazer, eu quero ter a honra de ser mãe. Entende, irmãos? Aí você pensa assim, o quanto aquela mulher sofreu. O quanto aquela mulher padeceu ali. Mesmo sabendo que o marido dela amava ela muito. Mas o amor do marido não substituía o desejo dela de ser mãe. Mas Deus honrou ela. Deus honrou Ana. Deu ela ali o filho. E nós sabemos que ela entregou o filho ali para Deus. Irmãos, vindo agora para o Novo Testamento, Jesus ali, prestes a ser entregue, chega ali, aqueles homens para o prender, Pedro arranca logo de uma espada, corta a orelha do servo, do sumo sacerdote, aquele homem protetor, aquele homem ali que defende, corta ali a orelha daquele homem. Jesus o repreende, lógico, colocou a orelha lá de novo. Quando nós olhamos para Pedro, nós vimos assim um homem, esse homem não vai largar Jesus de forma nenhuma. E numa conversa que ele teve com Jesus, Jesus falou, você vai me negar, Pedro. E Pedro falou, não vou te negar, de forma alguma. Trazendo o nosso linguajar aqui, todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar porque eu sou fiel. Sou mais fiel que todo mundo que está aqui. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus conhecia tanto o coração de Pedro, que ele fala para Pedro antes, olha, o diabo pediu para te peneirar, Pedro. Mas eu intercedi por você, eu não deixei. Interessante, irmão, nessa colocação que o Espírito Santo traz, é que Deus permitiu que o diabo peneirasse a vida de Jó. Porque Deus sabia que Jó não ia se entregar. Mas Jesus não permitiu que peneirasse a vida de Pedro, porque ele sabia que ele não ia suportar. E tal prova disso, que quando Jesus está sendo interrogado, depois que ele foi preso, a criada chega e fala assim, você é um deles. Não sou não. Aí chega outro, não, você fala igualzinho a eles, você anda igual a eles, você não sou. E chega o terceiro e ele chega ali até murmurar, esbravejar, eu já falei que eu não sou. Só que quando o galo canta, segundo a palavra que Jesus tinha dito, Pedro se arrependeu e ele chorou amargamente. Pedro foi levado ali no seu limite ali de fidelidade ao Senhor. Ele negou, mas ele se arrependeu. E nós vimos lá no livro de Atos, irmãos, depois ali de Pentecostes, aquele grande número de pessoas ali reunidas. E Pedro faz um discurso ali a respeito de Jesus, aquele que ele negou. Aquele que ele falou, eu não sou um deles, eu não estou com ele. Agora ele fala, esse Jesus é o Cristo.
aquele que vocês o entregou lá para ser crucificado. Esse é realmente Filho de Deus, é dele que os profetas falaram. E ele faz ali aquele discurso. E quando aquelas pessoas que ali creem, falam, e agora o que faremos? Ele, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. E naquele dia foram quase 3.000 almas que se renderam ao Senhor. Mas Deus levou Pedro lá no limite dele. Eu não sei qual tem sido o seu limite. Eu não sei aonde Deus tem te levado. Se você tem entendido o agir de Deus, ou se você não tem entendido. Mas uma coisa eu sei. Se Deus te coloca à prova, o desejo dele é que você seja aprovado e aprovada. E uma vez que você é aprovado, você muda de fase. A sua vida não será mais a mesma. A experiência de quem passou por uma prova e foi aprovado, não dá para copiar não, irmãos. Você pode contar o que aconteceu com o seu irmão, vai ter um efeito, mas quando você conta o que aconteceu com você, é diferente. É diferente, irmãos. Quando Jesus está andando ali sobre as águas, está ali aquela tempestade, e o barco afunda que não afunda, todo mundo com medo, vê Jesus, pensa que é um fantasma. É engraçado, essa história de fantasma é antiga, né? Pensa que é um fantasma e todo mundo ali com medo. Interessante, irmãos, que de repente, aquele barco, que era um lugar de risco, de perigo, ficou o lugar mais seguro que tinha na hora que Ezequiel andando sobre as águas. E Pedro se atreveu, se és tu, Senhor, manda que eu vá. E ele falou, vem, e Pedro andou sobre as águas. Irmãos, imagina as pessoas contando. Porque Pedro andou sobre as águas, encontrou com Jesus, e os outros ouvindo. Agora imagina Pedro contando. Eu andei sobre as águas. Afundei porque eu tive medo, mas eu andei. Entende, irmão? Quando aquilo acontece com você, você tem autoridade para falar. E esse Jesus é um Jesus muito maravilhoso. Marta e Maria, Lázaro, amigos de Jesus. Lázaro fica doente. Que relógio está certo? Lázaro fica doente. E elas mandam que horas que acabei? 8? Não. Que susto. Ué, eu estou acostumado pela manhã. Tem muito tempo que não vem à noite. E elas mandam um recado para Jesus. Lázaro, seu amigo, está doente. E Jesus, não preocupa não. Esquenta não. Continua fazendo aquilo que ele deveria fazer. Só que Lázaro morre. Irmãos, lembra que no início eu falei, Deus nos leva ao limite. Lázaro morre. Agora imagina o coração de Marta e o coração de Maria, sabendo que Jesus tinha poder para simplesmente, do lugar que ele estava, ministrar a cura sobre a vida do irmão dela. E Jesus não ministrou. Jesus deixou ele morrer. Pensa o coração daquelas mulheres. E Lázaro morre, é sepultado. E aí, depois já tem 4 dias que Lázaro está morto, chega Jesus. Tranquilo. Sem nenhuma preocupação, porque quem fica angustiado é nós, tá? Não pensa que Deus vai ficar fadigado, não, que Deus não fadiga, não.
O seu problema, a sua dificuldade, não vai gerar ansiedade em Deus, não, filho. Deus vai continuar tranquilo, porque é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o arquiteto do universo. Para que ele vai preocupar? Ele tem a solução. Entende, irmão? E aí ele chega, ele chorou, mas ele fala assim: aonde o puseram? Senhor, já cheira mal. E tem aquela fala ali de Marta com Jesus, de Maria com Jesus, aquele interrogatório. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Também uma acusação. Se o Senhor tivesse vindo, ele estava vivo. Mas ele fala sobre a ressurreição. E agora, algo que até então nunca tinha acontecido, aconteceu. Tira a pedra. E eu creio que as pessoas que estavam ali ficam assim: gente, para que isso? O que esse homem está querendo fazer? Tira a pedra, está fedendo. Lázaro, sai para fora. E Lázaro levanta e sai caminhando. Não saiu, saiu caminhando, vivo. E Jesus fala: desata e deixa ele ir. Mas irmãos, entendem a aflição do coração daquelas duas mulheres? A experiência de Lázaro, só ele vai saber contar. Falar: eu morri, mas Jesus me ressuscitou. Eu fiquei 4 dias mortos. Sabe 4 dias? Porque poderia acontecer de ficar 3 e ele realmente não está morto. Poderia ser um tipo de doença, mas 4 dias não. 4 dias era realmente morte mesmo. Como se diz, era morte morrida. E Jesus me ressuscitou. Não tinha como questionar isso. Entende, irmãos? O coração daquelas mulheres foram provados. O coração de Jesus, aliás, de Lázaro foi provado. Entende, irmãos? Como que Jesus age? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso entender a maneira que essa verdade age na minha vida. Eu preciso compreender como que Deus trabalha comigo. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo: Maurílio, é assim, Maurílio, faz assim. Eu preciso entender, eu preciso ter discernimento. A igreja precisa ter discernimento disso. Parou por aí? Não parou não. Porque o próprio Jesus foi levado aos seus limites humanos também. Aquele Jesus que quando é batizado, né, tem ali aquela experiência maravilhosa que todo mundo sabe. Desce o Espírito Santo ali em forma de pomba. Ouve-se a voz: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Todos que estavam ali ouviram. Aquele Jesus que o Pai acaba de dizer: e eu te amo, meu filho, eu estou muito feliz com você. Aquele Jesus que acabou de ouvir aquela voz, agora vai para um deserto. Irmãos, interessante que deserto é quente demais de dia e frio demais de noite. E animais perigosos lá não falta, tá? Então o perigo por si só já está ali no deserto. A dificuldade por si só já está ali. Mas como se não bastasse, ele foi para ser tentado pelo diabo. Está lá o capeta também. E Jesus passa ali 40 dias e 40 noites ali sem comer nada. E Jesus tem fome. Eu falei que eu não aguentava 4 dias. 4 dias com fome já era, Maurílio. Jesus fica 40. E quando ele tem fome, o que acontece? Quando você passa por um período aí de enfermidade, você fica fraco, não come, não alimenta direito, você fica assim, o corpo fica fraco, fica frágil. E eu imagino que Jesus estava fraco
fisicamente falando. E quando você está fraco, você fica vulnerável. E foi exatamente naquele momento que o diabo falou: olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Naquele momento de fraqueza ali de Jesus, o inimigo queria aproveitar. Falou: opa, agora tá um alvo fácil. Mas o que acontece? O que Jesus fala? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus permaneceu naquilo que o Pai tinha falado com ele. E ele fala: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ali o diabo perdeu. Mas não ficou satisfeito, né? Não ficou satisfeito de forma alguma. Leva lá num lugar bem alto e fala: olha, pode pular, porque a teu respeito está escrito que Deus dá ordem aos teus anjos para você não tropeçar em pedra alguma. E ele vai e fala: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, no momento ali de fraqueza, ali que Jesus estava limitado, ele foi provado. E como se não bastasse, ele mostra para Jesus todos os reinos. Ele dá ali aquela visão de tudo ali que tinha na terra, e ele oferece para Jesus e fala: ó, vou te dar tudo isso, se prostrados me adorar. E Jesus fala: também está escrito, adorarás só ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E aí o diabo, dá linha. Os anjos vêm e servem a Jesus. Irmãos, é no momento de fragilidade que aparece a proposta para você. E é neste momento que Deus vai ver o que está no seu coração. É na hora mais difícil que você está passando, é que Deus vai ver o que está no seu coração. Se você é dele ou não. Se você confia nele ou não. Se você de fato descansa nele ou não. Quando o Salmo fala: entrega o seu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, e Ele fará o desejo do teu coração. Percebes, irmão? Que não importa o tamanho da sua dificuldade, o que importa é que você não pode abrir mão da tua fé, da tua salvação. Você não pode abrir mão de Jesus, por mais difícil que seja a sua caminhada. Acredite que Deus está contigo. Há uma promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto houver dia, Deus estará contigo. Passa-se mais um tempo. Quando Jesus estava ali pendurado ali naquela cruz, eu creio que não foi fácil. Eu acredito que não foi fácil de forma alguma. Morrer por amor a vidas. Oferecer ali o seu corpo em resgate de muitos, até mesmo daqueles que não acreditavam nele, daqueles que, como eu e você, não tinha nem nascido. Morrer
não era uma coisa fácil. Agora, morrer como Jesus morreu, ainda mais difícil. Chicoteado, maltratado, zombado, escarnecido. Jesus sofreu tantas injúrias, a ponto de falar: Pai, por que o Senhor me abandonou? Houve momento ali de tamanho sofrimento, que o próprio Deus não pôde ficar olhando para Jesus, de tamanho sofrimento que Ele passou pela minha vida e pela sua vida. Jesus, como homem, Ele foi provado ao extremo, Ele foi chegado aos limites, a ponto do seu suor cair gotas de sangue. Entende, irmãos? E às vezes nós passamos por uma coisinha. Eu mesmo esse ano passei por uma gripe aí misturada com Covid. Eu falei: Deus, eu quero morrer, me leva, eu quero morrer. Não aguento mais sofrer. Eu não aguento dor, não aguento. Deus sabe, comecei a sentir dor, eu entro em desespero. Eu falo: ó, é muito melhor morrer. Apóstolo Paulo falou que morrer é lucro. Então eu prefiro morrer, eu não vou sentir mais dor, não vou sofrer. E Deus: morrer nada não, senhor. Tem muita coisa para você, rapaz. Cala a boca aí, vai. Então me cura! Você não vai me levar, então me cura. Eu não aguento sentir dor. Entende, irmãos? O que aconteceu? Estou aí. Agora imagina Jesus sofrendo, apanhando, sendo escarnecido. E o povo a quem Ele foi resgatar, zombando dele. Mas sabe o que aconteceu com esse Jesus, irmão? Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Deus deu um nome para Ele que está acima de todo nome. Acima de Jesus não tem mais ninguém. Ele é o maior. E Deus o constituiu cabeça sobre a igreja. Glória a Deus. Entende? Ele foi provado, e Ele foi aprovado, e agora Ele foi honrado. E é necessário que você entenda que como igreja nós somos o corpo daquele que venceu todas as coisas por nós. Nós somos o corpo daquele que venceu tudo por você. Então não há dificuldade que possa te separar do amor de Deus, não. O apóstolo Paulo fala que não há dor, não há tristeza, não há angústia, não há altura, não há profundidade, não há distância, não há nada, não há nudez, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos a mente de Cristo porque Ele é o nosso cabeça. As dificuldades vão vir, irmãos. E nós precisamos entender que essas dificuldades, ela tem que nos aproximar de Deus. Não permita que o inimigo te engane, como muitas pessoas dizem: se o senhor não fazer isso, eu vou te largar, eu vou te abandonar, se o senhor não mudar, para mim chega, eu estou no limite, eu não aguento mais. Não, irmão, está difícil com Jesus, agora você vai ficar sem Jesus, amados? De jeito nenhum. Entende? E eu várias vezes eu já deitei pensando que ia morrer, sim. Deus, eu já fiz oração, e muitas vezes, já fiz oração: Deus, se tem alguma coisa, Deus, que eu não pedi perdão, o Senhor me perdoa, recebe o meu espírito. Foi muitas vezes, já chamei os meus filhos para fazer reunião com eles, pensando que ia morrer, porque a dor era tão grande, e médico não achava o que era, mas eu estava ali, eu falei: hoje eu vou. Já deitei de sentir ali o corpo quase que subindo assim. Eu falei: eu estou morrendo. Sério. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Mas eu nunca falei: Deus, se o Senhor não fazer isso, eu te largo. Não. Se for para morrer, eu vou morrer com Jesus. Se é para viver, eu quero viver com Jesus. Não abro mão desse Jesus, não. Isso tem que ser bem claro para nós. Eu passo o que eu passar, mas tem que ser com esse Jesus. E para fechar, que eu não quero atrasar, uma experiência que eu tive. Eu estava num trabalho, pegando 8 horas, parando 5 horas, aquele tranquilo, tudo maravilha.
E surgiu uma proposta de eu fazer um outro trabalho. E o rapaz falou comigo assim: você pode ir lá, pode fazer esse trabalho, porque esse aqui está garantido, esse é seu. Faz lá, não estou com pressa, termina lá e você pode voltar aqui. Eu falei: você tem certeza? Tem, pode ir lá, eu estou te liberando, vai lá e faz. E eu fui. Pegava 8 horas, parava 8 horas da noite, o serviço não acabava de jeito nenhum. E eu entrei em desespero, falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava num negócio muito bom, agora eu estou aqui, por que eu estou sofrendo desse jeito? Eu parava 5, agora eu estou 8, o negócio não acaba. Eu entendi um jeito e não foi o que eu entendi. A mulher me falou uma coisa e eu entendi, mas era outra coisa que ela tinha falado. E Deus falou assim: olha para essa parede. E eu estou olhando, Deus. E é assim, Deus fala comigo, é assim mesmo, viu? Eu estou olhando, Deus. Ela está pintadinha, está bonita, não está? Tá. Por quê? Porque a dona pediu, não foi? É, Deus. Agora olha ali pro canto ali. Tá vendo a poeira, a bagunça? Tô vendo, Deus. Pois é. Para ficar bonita assim, faz bagunça, não faz? Faz. E você não fala que você é casa minha? Sim, Deus, sou casa do Senhor. Então eu quero minha casa bonita. Mas para ficar bonita, tem que bagunçar. Aí agora você não quer? Aí eu entendi, falei: nossa, Deus me tirou daquele trabalho, estava tão bom só para falar isso comigo. O negócio não era o serviço, era uma experiência que eu precisava ter com Deus. Entende, irmãos? Deus quer que você, como casa dele, como morada dele, esteja preparada para ele. E precisa de reforma. Não estou falando de você sair pedindo para quebrar tudo, não. Às vezes eu não canto esse hino: quebra tudo, não. Não peço não, que eu sei que dói. Eu pego umas obras aí, o povo fala: eu quero fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. E tá, eu falo: vai dar bagunça, vai dar poeira. Não, estou sabendo, não tem problema não. Uma semana o povo já está chorando. Eu não sabia que era isso tudo não, mano. O que é isso? Pois é, mas eu falei, agora aguenta, agora vai ter que ir até o final. E na nossa vida, às vezes você pede para Deus te quebrar, irmão. Quando ele começa, você fala: para, Deus. Ué, é para quebrar ou é para parar? Entendeu? Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer reformar. Deus quer fazer novo. Deus quer fazer algo diferente. É para Ele habitar. O privilégio é nosso de ter um Deus morando em nós. O mundo não entende isso, irmãos. O mundo não consegue entender. Eu tenho um Espírito Santo de Deus que mora em mim. O mundo não consegue entender isso, não. Entende, igreja? Então, não diga não para Deus, diga sim. Deixa Deus transformar, lapidar o seu coração. Pede Deus para te ensinar a ouvir a voz dEle. Busca no Senhor e deixa o seu coração na mão dEle, que a sua experiência é garantida com o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Cremos, ó Deus, que o Senhor, Pai, é um Deus de milagre. Cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de cura. Cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que transforma vidas. E o Senhor conhece cada coração, Deus, que está aqui nesta noite. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe do limite de cada um. O Senhor sabe do potencial de cada um, Deus. Agora nós te clamamos, ó Deus, nesta noite, ó Pai, que o Senhor vai de encontro a cada coração, que o Senhor possa operar, Deus, em cada vida nesta noite, ó Pai. Quebra, Deus, toda dificuldade, toda incredulidade, ó Pai. Tira, Deus, todo medo, Senhor, porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que vidas, ó Deus, possam ser curadas, restauradas, renovadas, avivadas, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Esta é a oração, Deus, que fazemos em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Deus
vos abençoe. Amém?